Bem-vindo, Isabel. Boa noite a todos. É uma emoção enorme a gente poder estar aqui tendo, né, assim, a possibilidade de fazermos as reflexões nesse primeiro dia de abertura da nossa casa. Essa casa que nos acolhe, essa casa que nos proporciona esse estudo abençoado da doutrina espírita, que alarga os nossos horizontes para que cada vez mais nós possamos ir nos apropriando da nossa condição de ser, né? Ser espiritual, atravessando a experiência humana, tentando, como a Andréia falou, o retorno à casa do nosso Pai, porque já começamos a descobrir que as regras da casa dele são regras que nos trazem paz, conforto, felicidade, conforto de podermos, né, sentir aquele conforto de nos aconchegarmos uns com os outros, onde a solidariedade, a fraternidade, essa fidelidade é viva. E a doutrina espírita nos faculta essa abertura do nosso pensamento. E é muito interessante porque quando nós tentamos montar a programação de reabertura da casa, não procuramos nada de diferente, procuramos seguir o que estava inicialmente programado lá atrás, no final do ano de 2019. E o tema que nos coube falar na noite de hoje, eu acho que é um tema que tem tudo a ver com esse momento de reabertura, um momento de alegria. Apesar de, quando eu disser o tema, vocês vão estranhar um pouquinho, mas a gente vai, ao longo das reflexões, a gente vai poder entender essa possibilidade de nos contentarmos. Porque o que estaria programado para nós estudarmos na noite de hoje é um tema do livro Céu e Inferno, em que, no seu capítulo, da primeira parte, no seu capítulo 7º, onde nós vamos estar procurando o entendimento sobre o Código Penal da vida futura, nos seus itens de 1 a 11. E aí eu estava né, na hora que eu estava desenvolvendo os estudos, pensando nesse momento tão rico de nós estarmos aqui na nossa casa, abrindo, né, tendo a possibilidade, né, de fazer palestra, porque eu já fiz palestra aqui com essa sala vazia, e é tão difícil, né, a gente que está habituada a ter o retorno de vocês. Agora o retorninho vai ser não pelo rostinho, mas só pelos olhos. Mas é tão gratificante de nós estarmos construindo um novo normal. E aí eu estava pensando nesse livro, Céu e Inferno, é um livro que, no geral, é um livro pouco estudado pelos espíritas. Mas é um livro que nos traz a possibilidade de nós repensarmos conceitos que trazemos, assim, dentro dos nossos corações, enraizados de muito tempo, porque Kardec, né, dentro das suas reflexões, ele primeiro procurou construir entendimentos do que a doutrina espírita tem um entendimento sobre o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, fazendo os diversos contrapontos. E depois, até no tema que a gente vai estudar hoje, na segunda parte do livro do Céu e Inferno, desculpem, é que ele vai fazendo, ele não desenvolve nenhuma teoria, por isso é muito lindo. Ele não trabalha com nenhum sistema que a gente já tinha construído e ele vai construir uma nova teoria em cima desse sistema. Não, ele vai observar aqueles que já se encarnaram, que estão no plano espiritual, e eles vão trazer das suas experiências de quando estavam encarnados e das suas experiências de quando chegaram no plano espiritual. E não ouviu um espírito para construir depois, trabalhando toda a sua possibilidade de informações que ele tinha para construir essas reflexões que nós vamos fazer hoje. Ele ouviu uma infinidade de espíritos, porque se tivesse ouvido um só, a gente poderia imaginar, não, foi a vivência daquele espírito. Mas na hora que ele ouve uma infinidade de espíritos, porque nem todos os que ele ouviu estão no livro, mas estão,
Tem muitos, mas muitos depoimentos na Revista Espírita, que foi publicada desde janeiro de 1859 até março de 1869, mensalmente. Então, os que ele não colocou no Céu e Inferno, tem os depoimentos nos diversos exemplares da Revista Espírita, e se nós quisermos procurar, eles estão, né, à nossa disposição. E, além disso, ele não usou de um médium, porque a gente poderia construir o raciocínio, que era o viés daquele médium. Não, ele espalhou as perguntas, as evocações com os diversos médiuns, para que exatamente a partir da observação, a partir das informações trazidas pelos espíritos, a gente pudesse construir reflexões que vão nos trazer uma verdade em si, porque é uma verdade daquilo que são fatos observados. Não tem uma teoria do que a gente acha que vai acontecer. E é tão interessante, né, porque quando a gente pensa que a doutrina espírita nos veio revelada pelo próprio fenômeno, foram os próprios os espíritos que nos trouxeram as reflexões para que nós pudéssemos, e aí a gente vê, né, a lei de Deus atuando, nos trouxesse, né, não só o Céu e o Inferno, como o Livro dos Espíritos, como o Evangelho, como o Livro dos Médiuns, nos trazem as reflexões para que cada vez mais nós possamos olhar para dentro, né? O convite que essa pandemia fez para nós. Vamos olhar para dentro, vamos entender quem somos, vamos construir, vamos nos observar, vamos verificar como nós estamos nos posicionando no mundo, para que nós possamos procurar, não, né, porque a gente vai estar refletindo sobre o Código Penal da vida futura, mas não para a gente procurar saber como é que vai ser depois que eu desencarnar, mas pensar como é que é a minha vida agora, o que eu posso construir e trazer para o meu dia a dia, aonde eu posso procurar ser mais feliz, onde eu posso ser mais coerente entre as minhas ações e as minhas palavras, né? Para a gente poder, entre a minha maneira de viver e as minhas ações, porque esse é o objetivo de nós estudarmos a doutrina espírita. Nesse entendimento de que a gente está cada vez mais, nós estamos nos apropriando do conhecimento do que seja a lei de Deus, e se nós somos filhos de Deus, procurar viver de acordo com as regras da casa do nosso Pai. E as regras da casa do nosso Pai são regras de amor. As regras da casa do nosso Pai são regras de fraternidade. As regras da casa do nosso Pai são de nós nos colocarmos em movimento permanente na busca dessa nossa transformação, para nos apropriarmos dessas regras no nosso viver. Não em teoria, mas na prática, na vivência nossa do dia a dia. E fica muito forte no entendimento do que é trazido para nós a questão, né, desse Código Penal, uma coisa que, no meu entendimento, é bastante libertadora, que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós podemos, a qualquer tempo, a qualquer hora, buscarmos novos caminhos. E dentro dessa nossa responsabilidade, nós vamos nos apropriando de que todas as nossas ações, sem exceção, sejam as ações positivas, sejam ainda as ações distanciadas da lei, seja ainda a nossa não ação, que não deixa de ser uma ação, elas têm consequências absolutamente naturais, como que a gente muitas vezes, quando nós estamos em distonia com a lei, essas consequências muitas vezes nos trazem aquelas questões que a gente chama muitas de dor, sofrimento, castigo, desafios, dificuldades,
mas que são, muitas vezes, aquele toque da lei para que nós possamos despertar, nos reequilibrarmos e repensarmos o nosso viver buscando novos caminhos. E é tão bonito, tem uma mensagem do Espírito Dias da Cruz, né, quando nós vamos falando dessa lei e que essa lei de Deus, ela é uma lei de amor. A gente tem uma mensagem que me toca muito o coração e é um livro que particularmente me sustentou e me sustenta durante muitas das minhas dificuldades. É o livro que eu recorro, e não é um só livro, né, mas o que eu vou falar está num específico, mas é uma trilogia ditada pelo Espírito Dias da Cruz, que são as pílulas, né? Então a gente tem as pílulas de esperança, pílulas de confiança e pílulas de amor. E no livro Pílulas de Esperança tem uma mensagem que o Espírito Dias da Cruz nos coloca, que a lei de Deus é uma lei ordenada e é uma lei ordenadora. E isso sempre me chamou muita atenção do que ele está trazendo para nós, do qual é o significado de ser uma lei ordenada. E aí eu estava buscando o entendimento para dividir com vocês, porque é uma lei que funciona. A gente pode ver, é uma lei ordenada em si mesmo. Se nós pensarmos, né, no universo, se nós pensarmos no funcionamento do nosso corpo, se nós pensarmos no funcionamento da natureza, tudo é perfeito, tudo se encaixa, tudo é organizado, é um movimento, não tem absolutamente nada que seja inútil, tudo tem a sua razão de ser. Então ela é ordenada por si mesmo e é muito bonito quando a gente percebe nessa ordem o belo, a harmonia, o belo, o perfeito, porque é tudo absolutamente de uma beleza matemática que o nosso coração não deixa de se extasiar quando vamos enumerando as questões que estão ao nosso redor. E aí é tão interessante porque eu fui buscar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que também me é muito grata, que é a pergunta 963, e que eu acho que nos ajuda muito a entender essa lei ordenada, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Porque Kardec pergunta aos espíritos, com cada homem, pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E os espíritos nos respondem, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituída de valor. E aí a gente vai percebendo a presença de Deus em nós e em absolutamente tudo que é obra da criação. Porque os espíritos nos colocam, Deus se preocupa com os seres humanos. Não, ele diz para nós, eles dizem para nós que se preocupa com todos os seres que Deus criou. Então, desde o infinitamente pequeno, desde o reino mineral, existe uma preocupação, existe um trabalho, existe a presença de Deus. E quando nós adentramos o reino hominal, onde nós estamos, essa presença de Deus vai podendo ser, à medida que nós vamos permitindo, ela deixa de ser, essa presença, algo exterior a nós. Para nós irmos nos dando conta de que essa presença é em nós. E é muito lindo quando a gente para pensar que Deus cuida pessoalmente de mim. Cuida pessoalmente de mim, fazendo com que coisa A, B ou C aconteça? Não. Cuida de mim porque eu vivo dentro da lei ordenada por Ele, ordenada no sentido de ordem, não imposta, e que essa sua lei, ela atua diretamente sobre mim. Ela me faculta
sentir a presença de Deus dentro do meu coração se eu desenvolvo 2 sentimentos. Hoje eu recebi um videozinho do Instagram de uma companheira que faz pílulas de confiança todos os dias, e uma companheira mandou hoje de manhã. Eu falei, nossa, vem fechar com tudo que eu estava pensando, porque também é do livro Pílulas de Confiança, e fala sobre a entrega e a confiança, e aí ela veio colocando que nós precisamos desenvolver para sentirmos essa presença de Deus dentro de nós. É importante não, é bom. A gente ainda tem esses vícios, né, do tem que, do importante, que é algo que a gente precisa trabalhar, mas é bom a gente desenvolver 2 sentimentos. O da confiança, que entra muito com o que a Andréia estava fazendo, da fidelidade aos princípios, da fidelidade ao Pai. Então é a gente desenvolver essa confiança no processo da vida, nas leis de Deus, e nessa possibilidade de que eu sou um ser responsável por tudo aquilo que é todas as minhas ações, e é a gratidão. Gratidão por todas as oportunidades que a vida me oferece diariamente. Não ao acordar e que eu tenho mais 24 horas para buscar o caminho da transformação, para viver o presente daqueles minutos para mudar, para transformar, dentro da nossa responsabilidade, dentro da nossa liberdade, porque tudo nos é lícito, como Paulo já diz, mas nem tudo me convém. E que cada vez mais, a cada dia, a cada minuto que eu tenho de entendimento, eu posso procurar cada vez mais aquilo que é lícito, aquilo que vai me trazer paz e felicidade. E aí a gente vai passar para outra parte, pensando no que ele estava dizendo, que a lei é ordenada e ordenadora. E também buscando o apoio do Livro dos Espíritos, na pergunta seguinte a essa, que é a pergunta 964, que Kardec aí pergunta para os Espíritos, mas será necessário que Deus atente em cada um de nós os nossos atos para nos recompensar ou punir? E esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Né? E a gente lembra que Jesus dizia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que o nosso Pai não sabe. Porque Ele é imanente, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E a gente está precisando só deixar que essa consciência aflore. E aí os Espíritos respondem para nós. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a responsabilidade. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição que a gente troca, eis aí o aprendizado, porque na realidade a gente, quando come muito, a gente fica se sentindo mal, e na hora que a gente se sente mal, aí a gente vai, ai meu Deus, estou afrontado, vou tomar um remédio, vou isso. Quem se sente mal, quem engorda, quem isso, quem aquilo, somos nós, né? Então é o limite, ou adoecemos se comemos excesso de gordura, não tem absolutamente nada que seja castigo de Deus, e é muito interessante como os Espíritos nos trazem a questão bem para a gente poder entender um ato bem simples da vida, para a gente poder perceber as consequências. E eles continuam, eis aí é o resultado da infração à lei, assim em tudo. E é tão bonito porque nesse mesmo bloco de perguntas, dentro da pergunta 1009, onde os Espíritos estão trazendo diversas dissertações para a gente sobre as penas eternas, em que tem alguns depoimentos, não depoimentos, mas algumas reflexões de diversos espíritos, como Santo Agostinho, Paulo, Lamennais, Platão,
tem na reflexão trazida por Paulo, tem uma coisa tão bonita, porque ele vem trazendo, né? Ele desenvolve assim, o que é o castigo? E aí ele continua, a consequência natural derivada desse falso movimento da alma, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, é uma consequência natural que nós que estamos muitas vezes sofrendo, enfrentando um cerceamento, nós nos sentimos como se nós estivéssemos recebendo um castigo. Mas eu acho que graças a essa doutrina abençoada, graças a essa casa que nos acolheu e que nos oferece a oportunidade do estudo, porque cada casa tem uma característica, essa se caracteriza por muito estudo, nós já podemos entender que nós somos, né, construtores do nosso destino e muitas vezes o que nós vivenciamos são consequências naturais das nossas escolhas. E que quando nós muitas vezes estamos, se nós fazemos escolhas em sintonia com a lei, o nosso sentimento é de entrega, é de bem-estar, é de momentos de muita tranquilidade. E se a nossa escolha ainda foram distanciados da lei, né, uma certa distonia em relação à lei, muitas vezes atravessamos dificuldades. E as dificuldades funcionam como aguilhões para o nosso despertamento. Jamais para nós nos sentirmos castigados por Deus. E é tão interessante porque nas reflexões eu vi um livro chamado A Canção da Esperança. É um livro ditado pelo espírito Franklin, através da psicografia do Robson Pinheiro, que nos diz o seguinte, olha só que bonita a reflexão desse espírito. Esse livro conta a história dele, nos diversos momentos vivenciados por ele. Foi um espírito que no momento da pandemia da AIDS, ele foi muitos anos atrás, em que a gente não tinha ainda todos os remédios que já temos a possibilidade hoje, esse espírito morreu, né, portador do AIDS-HIV, muito jovem, 20 e poucos anos. E esse livro narra a trajetória de vida dele, a chegada dele no plano espiritual, a possibilidade dele se reencontrar e se preparar para a sua transformação. Por isso o título do livro, A Canção da Esperança. E ele traz uma coisa muito, muito linda, porque eu vou até ler para vocês, porque eu não quero trocar as palavras dele. Ele diz assim: não encontrei fora de mim nenhum tribunal que me julgasse os atos, ninguém que me apontasse o dedo ou que me dissesse os meus erros e os meus acertos. Mas, não pude fugir de mim mesmo ao analisar cada lance da minha vida. A minha consciência me mostrava o estado de paz ou de tormento diante do aproveitamento da circunstância ou o desperdício das horas. E é muito profundo isso, para que nós possamos cada vez mais, né, de acordo com aqui, agora a gente vai entrar trabalhando as questões do que ele está trazendo para nós nesse Código Penal da Vida Futura. No item 1 e nos próximos o item 1, 2 e 3, Kardec está nos trazendo, olha só a informação. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. No 2 ele vai falando a mesma coisa, e no 3 a mesma coisa. Lembrando para nós que nós, são consequências naturais e que nós vamos tendo esse despertamento à medida que nós podemos. O Livro dos Espíritos também nos fala, né, na pergunta 1003 e 1004, ele nos diz assim:
Deus nunca, olha que afirmação na resposta da pergunta 1003, Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege em sua sabedoria e a sua bondade que se revelam na vida. E na pergunta 1004, que pergunta assim, quando a gente está distanciado da lei, que muitas vezes nós nos sentimos sofrendo as consequências, os espíritos dizem em que a gente vai sofrer as consequências até o tempo necessário que a gente se melhore. Gente, isso é tão assim, por um lado, muito libertador, porque cabe a nós, única e exclusivamente, procurarmos caminhos que por um acaso, por exemplo, o meu, foi essa casa, que por um acaso foi essa doutrina, mas que não é o único caminho. Pode ser a arte, a filosofia, pode ser a Igreja Católica, pode ser qualquer religião, nenhuma religião, só observar a natureza. Mas o que é importante? Que nós tenhamos o desejo de nos melhorarmos. Porque no momento em que a gente tem esse desejo e melhorar, e a gente vê que nós somos movidos pela irresistível necessidade de ser feliz, e esse melhorar, né, essa felicidade, a gente vai descobrindo que é uma felicidade nas questões que são, e não nas questões do que temos ou estamos. Porque no momento nós estamos em processo de construção, no momento nós somos seres perfectíveis, porque na obra de Deus não existe absolutamente nada imperfeito, mas nós queremos ser pessoas mais respeitosas, mais amorosas, nós queremos ser mais fraternos, mais solidários, mais justos. Queremos entender o verdadeiro sentido da palavra caridade, que nos fala de perdoar o outro, que nos fala de olharmos para o outro com um olhar de bondade. É isso que a gente quer ser. E a gente diminuir as nossas dores, os nossos sofrimentos, depende da vontade de eu querer me melhorar. Não é nem de eu me melhorar. Basta nós termos a vontade de querer ter a vontade da gente se melhorar. Continuando, né, no item 4, os espíritos nos dizem assim, em virtude da lei do progresso, porque é uma das leis, porque Kardec subdividiu a lei natural para que a gente pudesse ter uma forma pedagógica de entender a lei de Deus, e a lei do progresso é uma das leis que ele traz para nós, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Mais uma vez, ele está nos ajudando a entendermos que é um desejo e uma vontade que está na minha mão. E não importa aquilo que eu tenha feito no passado, não importa o que eu tenha sido, porque eu posso hoje buscar algo de diferente. Eu posso hoje começar a escrever uma nova história, escrever o fim de uma nova história. Porque não dá para a gente atuar do passado, não dá para a gente fazer diferente. Nós temos uma palavra de um espírito que foi muito presente aqui na nossa casa, em que ele diz assim, não dá para nós analisarmos nem olharmos para os nossos atos do passado, e o passado significa passado mesmo, de quando a gente tinha... Eu hoje tenho 67 anos, não adianta eu olhar para o que eu fiz com 50 anos ou com 30, com o olhar que eu tenho hoje. Eu preciso ter amorosidade suficiente por mim mesmo, por entender que eu sou um aprendiz da lei e que quem está no processo de aprendiz erra, e analisar esses atos agradecendo. E aí a gente vai lembrar, né, da palavra que o Espírito Dias da Cruz falar, de que a gente precisa de ter gratidão,
Porque se não fossem esses atos que nós cometemos, se não fosse essa história que nós vivemos, talvez eu não fosse a Isabel que eu sou hoje. Eu hoje sou Isabel, eu hoje sou aquela que está no esforço, porque talvez tenha vivenciado circunstâncias que me trouxeram dores e que me fizeram despertar para hoje procurar ser alguém que tenha essa potencialidade de buscar se melhorar a cada dia. Então, nós vamos nos dando conta de que os espíritos também estão trazendo para nós a importância, e aí é importante mesmo, de nós desenvolvermos o sentimento de auto-amor, nós desenvolvermos o sentimento de auto-perdão, porque se nós não olharmos para nós mesmos com esse novo olhar, que é um olhar que nós precisamos reeducar, porque talvez seja muito mais fácil nós apontarmos 30 defeitos nossos e a gente vai ter dificuldade de apontar 3 qualidades. Mas com sinceridade, com aquela questão de que nós possamos olhar para nós mesmos e nos reconhecermos. Na hora que nós podemos nos reconhecer como aprendizes da lei, e o aprendiz que está no processo, ele erra. E a gente entender que esse erro, muitas vezes, é parte da ignorância de quem eu sou, é parte da minha condição, da ignorância do conhecimento de que eu sou um espírito imortal e que eu estou nessa vida para reaprender, aí a gente vai começando a mudar. E aí, dentro desse segmento, Kardec nos coloca, né, da importância, a lei do progresso se manifesta como na nossa vida? Através da possibilidade da reencarnação. Nós renascemos para que nós possamos vivenciarmos as experiências para podermos progredir. E vamos renascer quantas vezes se fizerem necessárias para nós percebermos a nossa condição de ser. E é muito interessante porque a gente vê que muitas vezes, mesmo que a gente não tenha cometido grandes erros, não importa. Nós estamos vivenciando num mundo como a Terra, o planeta Terra, num mundo que a gente vive batendo na tecla de que é um mundo de provas e expiações, mas a gente pode pensar que é um mundo que nos oferece as oportunidades necessárias para nosso despertamento. Eu acho que fica muito mais suave, porque nesse mesmo texto, né, de hoje, vem dito, né, que o trigo, para se transformar em pão, ele tem que ser podado, amassado, levedado, e aí ele se transforma no pão para cumprir a razão de ser, porque a razão do ser do trigo é pão para nós. A razão de ser da semente, que muitas vezes foi para debaixo da terra para romper a toda aquela estrutura, romper inclusive a lei da gravidade, porque ela tem que vir de baixo para cima, né? Rompendo a lei da gravidade, muitas vezes sozinho, para se transformar num fruto, para se abrir numa flor linda, para cumprir com a sua razão de ser. E muitas vezes a gente está aqui para aprender a esse processo de burilamento, esse processo de transformação que a gente vê presente na natureza. E aí a gente não deve se excluir dessa natureza, de nós percebermos os desafios que chegam no nosso viver como oportunidades dessa sova, muitas vezes talvez desse calor, desse forno para a gente se transformar em pão, mas oportunidade para a gente poder cumprir, estou colando tudo da Andréia, né? A gente estudou juntinho de noite, a gente cumprir a parte que me cabe na obra da criação. E o que é essa parte que não seja nós sermos essa potência, vivenciando essa lei de amor, cumprindo com esse pedaço de entendimento já, e sendo exemplos para aqueles que nos cercam. E aí a gente vai, né? A gente já está caminhando, faltam só 2 minutinhos. Eu vou deixar uma perguntinha para vocês.
Te leva um dever de casa. A gente vai pensar assim, porque a única certeza que nós temos, que nós, a partir do momento que eu nasci, a única certeza que eu tenho é que um dia, que eu não sei quando, eu vou morrer. E aí eu pergunto, se a gente morresse hoje, quando nós chegarmos ao plano espiritual, quando nós nos olharmos como o Espírito Franklin se olhou, como é que será que a gente vai se posicionar em relação a nós mesmos? Porque aqui, quando a gente está encarnado, nós podemos muitas vezes a gente pode ir meio na onda, a gente pode engolir os sapos, a gente pode botar para dentro a nossa vontade, mas está aqui dentro pensando um monte de outras coisas. A gente pode usar máscaras que não sejam essas máscaras protetoras, para a gente poder se inserir nos nossos grupos, para a gente ser aceito pela sociedade. Então a gente faz muitas vezes o papel de bonzinho, o papel de amoroso, um papel... Mas isso na hora que a gente se encontrar, eu comigo, eu me olhar no espelho e pensar, e aí, Isabel, teve coerência entre o que você falou e o que você fez? Será que a gente vai? Como é que a gente vai se sentir? Eu, assim, tenho refletido muito, procurado cada vez mais, porque eu não sei com vocês não, mas eu me vejo muitas vezes tendo um discurso, mas na minha prática muitas vezes me distanciando desse discurso. Estou sempre procurando aproximar, procurando encontrar a coerência nas minhas atitudes, mas às vezes eu ainda me vejo tendo ataque de pelanca, coisas que eu já gostaria de ter deixado para trás. E é assim conosco. E todas as vezes que a gente se percebe ainda distanciado, o importante é o quê? Dizer, oba, ainda bem que eu pude me perceber e ainda bem que eu pude retornar ao caminho. Ponto final. Sem a gente se maltratar, sem a gente se punir, sem a gente nada. Simplesmente procurar fazer a diferença. E só para a gente fechar, né? A gente vai a gente entender que talvez a completa felicidade que os espíritos nos falam, que a gente vai atingir, que é essa nossa razão de ser, ela é uma felicidade que ela vai ser conquistada no palmilhar, na vivência, nas experiências. Ela é construída com marchas e contramarchas, quedas e saltos, para que cada vez mais ela seja, essas marchas e contramarchas, esses saltos e quedas, elas possam ir se aproximando e encontrando essa estabilidade. Então, eu queria deixar, né, nessa reflexão que eu fiz com esse tema, essa possibilidade de nós entendermos eu construo o meu destino. Eu sou responsável por mim mesmo. E porque eu construo o meu destino, é importante para mim que eu possa me aceitar com os meus erros, com os meus acertos, mas também desenvolver em mim o esforço e a vontade de procurar fazer diferente. Graças a Deus, é muito bom estar aqui e que nós possamos, né, estar aqui para sempre agora, né, cada vez mais ampliando, inclusive, essa nossa possibilidade, né, por enquanto estamos com 3 dias e quem sabe daqui a pouco com mais e gradativamente a gente voltando ao normal. Uma boa noite a todos.